Bem, agora é hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É isso mesmo, Luciane. Nós vamos falar da pandemia, vamos falar agora dos planos de vacinação no país, a aquisição de insumos, vacinas, o controle da pandemia. Eu vou conversar com o Elcio Franco, que é secretário executivo do Ministério da Saúde. Secretário, boa noite. Boa noite. Bom, secretário, há uma ansiedade geral em relação ao início da vacinação. E o Ministério, nesta semana, anunciou a previsão, pelo menos o cronograma, a aquisição de vacinas. Eu queria saber, em princípio, começamos em janeiro a vacinação? Eu vou colocar aqui mais uma vez o que o ministro já tem afirmado, nós já informamos, é que a vacinação, nós temos uma hipótese ideal, a hipótese mais próxima, que é começar a vacinação a partir de 20 de janeiro. Nós temos um período intermediário que seria entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. E nós temos um prazo mais alongado que seria a partir de 10 de fevereiro. Esses períodos, evidentemente, dependem de uma série de fatores da submissão à Anvisa, da aprovação da Anvisa para fins de autorização para uso emergencial ou mesmo o registro definitivo das vacinas para que possamos imunizar a população brasileira com segurança e com a certeza da eficácia da vacina. Hoje, 2 laboratórios solicitaram o registro da vacina junto à Anvisa. Foi a vacina Coronavac, pelo Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, através da Fiocruz, que são as duas que estão sendo adquiridas pelo Ministério. A Anvisa tem um prazo de 10 dias, confirmado o registro, a vacinação, então pode seguir esse cronograma inicial. Essa é a nossa intenção. Esses 10 dias, eu espero que não haja nenhuma necessidade de diligências complementares, uma vez que essas duas vacinas, elas estão sendo produzidas aqui em território brasileiro e a fase 3 de testes clínicos também está sendo conduzida em território brasileiro. Dessa forma, a Anvisa está acompanhando toda essa fase, todo o desenvolvimento e tirando uma série de dúvidas, de modo que esse processo de submissão contínua, ele é mais rápido, então a gente acredita que esses 10 dias sejam obedecidos para que não tenhamos nenhum atraso no início da imunização, com relação à autorização para uso emergencial e temporário. Cabe destacar que essa autorização emergencial, ela se destina a grupos específicos com quantidades menores de pessoas a serem imunizadas. Agora, secretário, ficou muita dúvida quanto à possibilidade de os estados começarem, de acordo com o cronograma próprio, a vacinação, especialmente São Paulo, onde está sendo produzida a vacina do Butantan. E eu queria saber, no caso de o Ministério da Saúde ter condições de começar no país a vacinação no dia 20, São Paulo pode começar no dia 25, como é a previsão? A previsão do Ministério da Saúde, seguindo um dos princípios do SUS, previstos na Lei 8080, o Sistema Único de Saúde, é a universalidade. O SUS é para todos. E conforme também o nosso ministro de Estado da Saúde, general Eduardo Pazuello, já expressou em mais de uma oportunidade, a vacina ela ocorrerá simultaneamente dentro da proporcionalidade dos públicos prioritários e da população de cada unidade da federação, e a vacina ocorrerá nos 26 estados e no Distrito Federal simultaneamente. A nossa medida provisória 1026, que foi editada esta semana, ela prevê que a coordenação do Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19 compete ao Ministério da Saúde. E as vacinas que forem adquiridas, elas deverão seguir esse planejamento que ocorrerá em forma tripartite, com os estados e os municípios, com o apoio do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que representa os secretários estaduais de saúde, e o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, que representa os secretários municipais de saúde nos 5.570 municípios do nosso Brasil. Agora, secretário, em termos práticos, o que isso significa para São Paulo? Porque a gente tem uma questão de logística também, de distribuição da vacina. São Paulo já tem a vacina, não é? Que foi produzida aqui, e o prefeito do Rio de Janeiro também está adquirindo, também pretende começar a vacinação no dia 25. Se o Ministério conseguir iniciar no dia 20, isso quer dizer que São Paulo, seguindo as prioridades do Ministério da Saúde, ele pode começar a vacinar?
Eu tenho que deixar bem claro que as vacinas que estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan, que é um parceiro de mais de 30 anos do Ministério da Saúde, elas foram todas adquiridas pelo Ministério da Saúde. Né? Ontem foi assinado um contrato da compra de 46 milhões de doses das vacinas do Butantan. Dentre essas 46 milhões de doses, existem 6 milhões de vacinas que já foram compradas prontas e importadas da China e mais 40 milhões que serão produzidas no Butantan com o insumo farmacêutico ativo, o ingrediente farmacêutico ativo, importado também da China. Então, toda essa produção ela foi contratada, vendida para o Ministério, os recursos já foram empenhados, nós já temos a publicação em Diário Oficial da União do extrato deste contrato, então, de forma que o Ministério está comprando essa vacina e vai oferecê-la a todos os brasileiros nas 26 unidades da Federação e no Distrito Federal. E como é que vai ser essa logística de distribuição? Há uma preocupação grande com relação à logística de distribuição, mas é importante nós ressaltarmos que o Programa Nacional de Imunização, ele ocorre anualmente e ele realiza a imunização e a distribuição de cerca de 300 milhões de doses de mais de 18 vacinas. Isso ocorre anualmente com essa gestão tripartite, União, Estados e municípios. Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, até chegar a 38 mil postos de vacinação espalhados por todo este nosso Brasil, com seus 8.500 quilômetros quadrados. 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Eu pergunto da logística, porque agora é diferente. Uma vacina, por exemplo, contra a gripe, ela tem todo um planejamento prévio, ela se repete anualmente, então se sabe do prazo necessário para chegar a todos os locais que o senhor citou, que é uma logística bastante complicada. Agora a gente tem uma urgência, né? A urgência de aprovação do registro pela Anvisa, liberado, urgência de começar a vacinação. Então é por isso que eu perguntava se tem alguma alternativa diferente desse prazo normal de vacinação. O prazo que nós já nos comprometemos e divulgamos é que, uma vez a vacina com autorização para uso emergencial ou mesmo o registro, chegando no nosso centro de distribuição logística de Guarulhos, que é o central, em até 5 dias ela estará em todas as capitais, como ocorreu com, por exemplo, a vacina contra a influenza, que também é produzida pelo Instituto Butantan e é vendida para o Ministério da Saúde. Essa vacina ela é distribuída para as capitais e alguns centros regionais que facilitam essa logística no âmbito do Estado e, a partir dali, ela é distribuída para os municípios. Nós estamos com o apoio do Ministério da Defesa, junto aos estados e municípios, o CONAS e CONASEMS, aprofundando agora esse plano, verificando os vários cenários que dependem justamente da produção e de aquisição de novas vacinas, que podem incluir outros laboratórios, como já foi também informada a população brasileira, e à medida que essas vacinas forem chegando, elas serão distribuídas pelo território. Cumprindo isso, compete ao Ministério da Saúde, basicamente, fazer a vacina chegar às capitais e, a partir daí, junto com os estados e municípios, fazermos chegar aos municípios, aos postos de vacinação. E, secretário, como é que está a questão de insumos, de seringas, de agulhas? E eu queria até o seu comentário a respeito da decisão do ministro Lewandowski, que proibiu a União de requisitar seringas e agulhas do estado de São Paulo, que já tem um estoque grande. Nós tivemos muita discussão em relação a preços, a condições de fornecimento nesta semana. Como é que está a situação agora? Bom, a decisão judicial a gente cumpre. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, nós temos 3 poderes independentes e, uma vez instado por alguém que entrou com a ação, compete ao juiz tomar a sua decisão e nós vamos cumpri-la. Mas cabe destacar também que a orientação que havia sido passada para o nosso secretário que está conduzindo esse processo era que se fossem preservados os contratos, fossem da iniciativa privada, fosse de estados e municípios, de entes federados, para que não houvesse nenhum desabastecimento. A ideia era que houvesse a requisição apenas de estoques excedentes. Então, esses ofícios que foram expedidos no dia 31 de dezembro, eles foram retificados na data de hoje,
justamente conforme o que havíamos conversado numa conferência com representantes da ABIMO, que é a associação responsável por fabricar esses insumos, onde nós nos comprometemos a garantir a continuidade dos contratos existentes celebrados anteriormente para que não houvesse desabastecimento desse insumo. Essa iniciativa já ocorreu também com ventiladores pulmonares durante a pandemia e com medicamentos para intubação orotraqueal, quando houve um desequilíbrio no mercado e o Ministério passou a requisitar e distribuir para estados e municípios, para hospitais, para poderem usar esse insumo tão precioso para salvar vidas. E, secretário, qual que é a previsão do Ministério em relação à necessidade, se haveria quantidade suficiente de seringas para começar essa vacinação? Na nossa conversa com a ABIMO, e nós falamos com o presidente e com mais alguns integrantes, eles nos garantiram que não vai faltar seringa. Então, é importante destacar que nós também estamos importando, por intermédio da Organização Pan-Americana de Saúde. Havia um pedido inicial de 40 milhões de seringas e agulhas. Esse pedido foi ampliado em mais 150, totalizando 190 milhões de seringas e agulhas para atender o nosso plano. É importante destacar que o escalonamento das entregas dessas compras, ele será proporcional também à entrega de doses de vacinas. Eu lembro que a produção da Fiocruz, da vacina da AstraZeneca, quando ela estiver na sua plenitude, ela será em torno de 15 milhões de doses por mês. E a produção do Butantan deve ficar algo semelhante a isso. No primeiro semestre, ambos com o ingrediente farmacêutico ativo importado da China, e a partir do segundo semestre, segundo as informações que nós recebemos da presidente da Fiocruz e do presidente do Butantan, esses insumos passarão a ser produzidos no Brasil e essas duas entidades terão condições de produzir uma vacina integralmente no Brasil. Então, haverá um escalonamento da entrega das doses que será proporcional ao escalonamento de entrega de seringas e agulhas para imunizar a nossa população. E, secretário, a gente tem acompanhado aí o aumento do número de casos e o aumento mais acelerado em alguns estados. Eu cito, inclusive, a situação de Manaus, que é bastante complicada em relação ao atendimento. Tem alguma estratégia do Ministério da Saúde para fazer esse acompanhamento, para dar assistência às cidades, os locais que precisarem de reforço? Bom, nós temos recomendações e, no caso específico de Manaus, nós temos uma equipe que está apoiando na gestão e reforçando a estrutura de Manaus e do estado do Amazonas. Desde segunda-feira, mandamos uma equipe para lá no domingo e estamos trabalhando junto ao estado do Amazonas para reforçar e ajudar a diagnosticar os problemas que ocorrem com relação à gestão e ajudar o estado. Com relação aos aumentos de casos, muitos têm sido decorrentes de negligências com relação a medidas de segurança, medidas de prevenção. Então, a recomendação do Ministério é que se continue a adotar as medidas de prevenção, mesmo depois do início da vacinação, do início da imunização. Uso de máscaras, manter uma distância de segurança de quem está próximo, usar ambientes ventilados, higienização de superfícies e ambientes, higienização das mãos, evitar aglomerações. Todos esses cuidados são importantes para evitar uma disseminação acelerada do vírus. Mesmo após o início da imunização, considerando que o organismo precisa produzir anticorpos, e esses anticorpos, eles levam um tempo para ficarem ativos. A maioria das vacinas com as quais estamos lidando precisarão de segunda dose, de 3 a 4 semanas após a primeira. E a quantidade de anticorpos para se ter a imunogenicidade necessária, ela deve ser atingida cerca de 30 dias após a segunda dose. Daí a importância de se manter as medidas de prevenção, porque a pessoa pode ser acometida da doença, mesmo depois de imunizada nos seus primeiros dias. Certo, eu conversei aqui com Elcio Franco, que é secretário executivo do Ministério da Saúde. Secretário, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Luciana.